A conversa de peso de hoje recebe de volta aqui um querido convidado. Meu convite muito especial é para que tu reveja lá na nossa plataforma do YouTube a conversa de peso número 13. Aliás, um número bem sugestivo esse, né? Ele que teve entre os primeiros convidados daquela primeira gravação do Conversa de Peso, um programa que foi ao ar no dia 29 de julho de 2014. O mundo mudou e ele também. Seja muito bem-vindo, Cláudio Renato de Azevedo Filho, o Fufa, para essa conversa de peso. Bem-vindo, Fufa. Rodrigo, prazer imenso estar aqui contigo mais uma vez. Se não me engano, eu fiz contigo o Conversa de Peso número 1. Foi ao ar o 13. Mas foi na primeira gravação. Mas a gravação foi a primeira então. Gravação. E é uma alegria muito grande, como tu disse, o mundo mudou, a gente mudou, né? Espero que para melhor. E cá estamos. Aliás, recentemente a gente fez uma Estação Hamburgo com a tua noiva junto e ela disse, ele continua igual de 15 anos atrás. Bondade dela, na verdade. Não, sem dúvida são as lentes da paixão que ela sente por mim, porque obviamente a gente em 11 anos, né, muda muito, né? Fica mais difícil fazer exercício, fica mais difícil se mover. A idade, ela obviamente eu não sou um idoso, tenho 45 anos recém-feitos, mas a gente vai sentindo, né? A diferença dos 35 ali, 34 para agora é grande. Mas com isso a sabedoria também, Fufa. A gente conhece e viu muita coisa. Sem dúvida. Tanto que eu considero verdadeiramente que estou no melhor momento da minha vida em termos de qualidade de pensamento, de saúde emocional, que é a coisa, eu acho que mais valiosa na vida da gente, né? Que é ir aprendendo a desenvolver a nossa inteligência emocional, porque são as emoções que nos trazem os sofrimentos, que fazem a gente cometer burrices na vida, né? Então eu estou me sentindo muito bem, muito melhor com o tempo, sem dúvida nenhuma. Como é que era o Fufa lá em 2014 como é que está o Fufa aqui em 2025? O Fufa em 2000, essa é uma pergunta filosoficamente complexa, né? Temos 3 horas e meia para falar sobre isso. Eu acho que eu sou bem menos impulsivo. Eu sou menos julgador, né? As experiências pelas quais a gente passa na vida vão nos ensinando, né? Para quem presta atenção e consegue aprender um pouquinho, tu vai aprendendo a ser menos julgador do mundo, assim, né? Apontar dedo, aquilo tá errado, aquilo tá certo, e escolhendo mais as coisas que tu vai fazer uma crítica e uma crítica com mais qualidade. Então, eu acho que a impulsividade, de um modo geral, é o que mais diminuiu em mim. Hoje eu sinto que eu tenho bem mais clareza para pensar e penso muito mais antes de falar, especialmente antes de fazer as coisas, né? E isso tem melhorado muito a minha vida de um modo geral, os meus relacionamentos, seja na política, seja com a minha noiva, a Rafaela, com a minha filha de 6 anos, a Valentina. Isso tem me ajudado muito, muito mesmo. Acho que é a maior diferença que eu consigo citar. Eu gosto muito de conversar sobre política contigo e sobre qualquer coisa de política contigo pela tua visão, né? Me traz contrapontos, opiniões muito importantes, provocações muito importantes invariavelmente, mas também por uma rede que tu nutre em teu entorno de pessoas extremamente influentes com interações Brasil e mundo afora, né? Ideologicamente, mudou alguma coisa nesses últimos 11 anos? Na essência, não. Eu tenho uma clareza muito grande sobre a essência do que eu sinto pelo mundo. Eu quero que esse mundo seja mais justo. Eu acho que o fato de ele ser tão injusto, tão desproporcional entre as pessoas, é um problema. O que vai mudando é
a forma com que a gente pretende trilhar este caminho para um mundo mais justo. Eu digo para os meus amigos que são de direita, que são de centro-direita, né, porque eu só não costumo ter amigos de extrema-direita, assim como eu quase não tenho de extrema-esquerda, para ser bem sincero. Porque o extremo, ele não permite o diálogo, né? Então, eu continuo me mantendo longe dos extremos, continuo me mantendo como uma pessoa... eu acho que a minha postura geral, ela é de centro-esquerda, via de regra, né? Mas eu digo para os amigos que têm alguns pensamentos diferentes, sendo que a minha resposta para essa pergunta vai terminar explicando que, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, que a gente pode enxergar caminhos diferentes, opções diferentes para trilhar até um objetivo, mas o objetivo de todo mundo é o mesmo. De todo mundo é o mesmo, é que a vida seja melhor, que a gente possa viver mais felizes nas nossas cidades, no nosso estado, no nosso país, neste mundo, né? E para isso a gente precisa que a vida dê certo para todo mundo. Porque se ela der certo só para uma parte, essa parte que está com a vida dando errada, ela vai gerar problema de segurança pública, mais problema de saúde pública, mais problema de assistência social, mais problema de... A gente precisa achar uma receita, e eu não acho que a gente tenha uma receita pronta. Não enxergo... Ela ainda não está posta. Ela não está posta, ela não está posta. Porque não é tu pegar hoje... Né, o capitalismo, os capitalistas que lideram o capitalismo mundial sabem que o capitalismo já não deu certo e estão procurando uma alternativa. Tu não vai conseguir hoje chegar a implementar um socialismo ou um comunismo, seja lá o que as pessoas entendam sobre essas ideologias. Eu acho que é outra coisa que a gente vai acabar desenvolvendo enquanto humanidade no processo evolutivo. Durante décadas, infelizmente, eu não vejo nenhuma possibilidade de a gente ficar uma humanidade super saudável em mandatos de 4 anos. A vida não se divide por mandatos de 4 anos, são processos históricos, né? E eu acho que nós vamos achar coletivamente. Eu tenho fé que nós coletivamente vamos achar. Então, esse sou eu, assim, olhando para o mundo. Eu não gosto de ficar alimentando, tu sabe disso, Rodrigo, uma visão política futebolística, né? De que política é torcida, tudo do meu lado está certo, tudo do outro lado está errado. Né? Não é assim que a vida nos mostra que as coisas são com o passar do tempo portanto, eu acredito, acima de tudo, né, para concluir esse raciocínio, que a maior tarefa de qualquer pessoa que exerça algum tipo, especialmente as pessoas que exercem algum tipo de liderança na sociedade, como é o teu caso, que é uma liderança da nossa cidade, né, empresarial, de comunicação, como é o meu caso, uma pequena liderança política da nossa cidade, a primeira coisa é a gente ajudar a sociedade a reaprender a conversar. Porque uma sociedade que não conversa, ela é uma sociedade que não evolui. Então essa é a minha visão de mundo, né? Em primeiro lugar, garantir que a gente possa parar, conversar e pensar juntos sobre as coisas, independente da bandeirinha que a gente segure, da camisetinha que a gente veste, porque política não é futebol. Mas para além desse diálogo necessário, existe também o diálogo possível, né? Eu acho que a gente passa por ele, assim, né? Tá muito difícil de conversar com quem tem essa visão extremada ou irremediável, tão sectária, tão clara para si, eu não sei se por convicção pronta, né? ou por engano, né? Ou por auto-engano, dessa possibilidade do diálogo possível, né? Difícil, dias difíceis que a gente vive e com viés, não sei se de baixa, né? Eu quero puxar de novo para esse FUFA lá atrás, que naquele momento era 2014, secretário-geral de governo ainda, mas com mandato de vereador, sim, eleito, mais votado no teu partido, dos mais votados da Câmara, uma oportunidade de fazer a diferença na cidade, que retorna à Câmara logo depois, no final daquele ano, no começo do ano seguinte. O Brasil era outro, né? Nós tínhamos Copa do Mundo logo depois, estávamos vivendo o período pré-Copa ali,
nós tínhamos o presidente Dilma ainda à frente do país, não tinha o impeachment. E ao final do teu mandato, na verdade, com 1 ano de antecedência, tu já anunciou que não seria candidato à reeleição, não seria candidato a outro cargo eletivo na eleição seguinte. E te manteve ausente da política partidária eletiva por muitos anos. 8 anos. O que mudou nesse período aí? Por que essa opção lá atrás? Como tu olha para essa lacuna nessa tua vida político-partidária, eleitoral, verdadeiramente, né? Porque tu nunca te desfiliou, nunca largou a política verdadeiramente, nunca largou tuas convicções, né? Mas a retomada disso agora no último ano. Primeiro, eu olho para isso, para esse processo que eu vivi em final de 2015, eu acho, anunciar que não concorreria à reeleição, o que foi para o mundo da política uma surpresa, porque eu era um vereador no primeiro mandato, né, razoavelmente jovem, e sempre tive uma energia política muito forte em mim, e ela nunca adormeceu, então foi um pouco surpreendente isso. Mas para mim foi uma necessidade, porque eu sou filho de mãe e pai fundadores do PT, 5 tios e tias fundadores do PT lá em 1980, e fui criado na militância política dos meus pais e da minha família. Então a minha infância, minha pré-adolescência, minha adolescência, toda a minha vida foi envolta pela militância política dos meus pais e da minha família, e depois, quando fui crescendo ali, 15, 16, 17 anos, fui fazendo as minhas escolhas gradativamente e construindo a minha trajetória de militância política. Sabe, com 21 eu fui o algoz de colocar 17 vereadores na cadeia em São Leopoldo, né? Eu comecei muito cedo, assim, com essa militância aguerrida. O fato é, aos 36 anos, quando acabou meu mandato de vereador, para mim não era um mandato de vereador, eram 36 anos de vida na política, e eu precisava de um tempo. E eu queria sair, né? Eu sempre fiz consultoria desde os meus 23 anos, eu fiz consultoria de marketing, então eu sempre tive um quesinho de vida empresarial junto com a política, mas eu queria sair da minha bolha, né, e ir para o mundo, e ficar um tempo fora para tirar férias desses 36 anos de militância política, né, e para entender melhor o que era essencial e mais importante na minha vida. E a distância das coisas é o que nos dá clareza sobre as coisas, né? Então eu tirar essa distância do cotidiano da política me deu, depois de 8 anos, a clareza de que essencialmente não existe, depois da Valentina Lauque de Azevedo, minha filha, não existe nada nesse mundo que me mobilize mais e que seja mais importante para mim do que a política. E por isso voltei. Então, que era um até logo, nunca mais. Não, eu não tinha. Não? Não. Eu estava muito estressado, cansado, sem clareza para pensar, né? Estava sem essa capacidade de olhar claramente, preciso de um tempo. Eu só sabia que eu queria distância agora. Até quando eu não sabia, né? E foi o processo, foi passando o tempo, mas logo depois, né, a psique da gente sabe que eu sou uma pessoa muito a favor de a gente se tratar, me trato, faço terapia há 28 anos, desde os meus 17 lá, de várias formas, e a gente vai reconhecendo na gente os sinais, né? Foi assim, 1 ano e meio depois, já vinham aquelas coisas lá do subconsciente, dizendo assim, mas vai, né? Mas aprendi nesses 8 anos muito, fiz consultoria para empresas, né? Abri uma empresa, fiz dar certo e fechei, como já te contei em outro momento, porque essencialmente lutadores lutam, como diria Rocky Balboa. E eu fui feito para a política, eu fui criado
para enxergar a política como a coisa mais importante, mais linda do mundo. Eu nunca entendi a raiva das pessoas em relação à política. Claro que a política me irrita, claro que ela me dá raiva em muitos momentos. Que política, não é mas é as pessoas, não é a política. Isso, a política é a coisa mais linda do mundo. Ela é linda. E ela é a única via de salvação para a gente enquanto sociedade. Quanto melhor for a política, melhor será a vida em sociedade. Né? E eu não consigo abrir mão do que eu já sei e preciso seguir o meu caminho. Né? Quero saber sobre essa volta, como é que foi te reaproximar de um público que já te conhecia, te apresentar para o novo público. Tinha gente que não votava 11 anos atrás, 11 não, agora 13 anos atrás, né, quando tu foi candidato, 2012, né? Gente que estava aí muito jovenzinha, tinha 3 anos, alguns deles, que votaram em ti, candidato a prefeito de Novo Hamburgo, na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com Fufa Azevedo. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Fufa Azevedo, um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem encontro marcado no Serra Parque de 3 a 5 de setembro, Universo Platinado se encontra lá, Gerontofer, e junto com a gente o apoio de Lockfair, fechaduras e acessórios. Ô Fufa, te provocava antes que nós íamos para o intervalo, falamos muito desses 11 anos que nos separam daquela conversa de peso número 13 e dessa 1300 e lá vai. Nossa. Dessa 12ª temporada. Falávamos um pouco da tua trajetória, do que tu foi fazer nesse período, da tua visão política hoje. E quero te provocar em relação a essa retomada, essa chegada, esse reencontro com as urnas e com o eleitor, que aconteceu em outubro de 24, quando tu foste posto à prova pelo teu partido como candidato a prefeito de Novo Hamburgo. Essa é uma experiência impressionantemente incrível, porque quando tu tem, né, formação política, tu compreende o mundo a partir da política, o que a política significa na prática para a vida de todas as pessoas, e tu te coloca nesse lugar de ser candidato a prefeito da tua cidade, não tem como isso não ser uma experiência muito transformadora, em primeiro lugar. Porque a responsabilidade só de ser candidato a prefeito, vou te dar um exemplo de como eu encarei isso, né? A maior parte das pessoas, das candidaturas, Rodrigo, na política, quando se fala em plano de governo, estão se lixando, vai lá no chat GPT, e pede um plano de governo com 15 propostas, com 10 propostas, param e pensam ali nas suas meia dúzia de principais propostas para falar conectar com alguns problemas da cidade e tal. A minha visão sobre isso me fez fazer 42 reuniões, juntando gente técnica
e pessoas da comunidade. Passaram mais de 450 pessoas em 42 reuniões. Aí tinha reuniões que tinham 10 pessoas, reuniões que tinham 30 pessoas, reuniões que tinham 8 pessoas, mas eu fiz para discutir 23 temas, porque o que é que não era admissível para mim, né, é ser um boca de sacola. Né? O que é um boca de sacola? Boca de sacola é esse sujeito que vem para a campanha eleitoral prometendo mundos e fundos, dizendo que tudo é fácil de fazer, quando a gente sabe que não é, infelizmente, né? E que não tem nenhuma responsabilidade com o que diz, porque depois, se ganhar, dane-se, fica arrumando desculpa, bota a culpa nos outros, etc. e tal. E eu jamais admitiria comigo mesmo ser um boca de sacola. Então, se dar esse trabalho, porque é trabalho, né? Tu sabe, tu produz aqui um canal de TV, um portal, as coisas dão trabalho na vida. Quando a gente ter a ideia é a parte mais fácil, né? Executar é difícil. Só para ter um plano de governo, eu fiz 42 reuniões, foram 42 noites da minha vida que eu não fiquei com a minha filha, que eu não descansei, ou que eu não fui para a academia, que eu não vi meus amigos, que eu não vi minha família, né? Para poder ter uma visão aproximada, né, do que é o melhor possível a se oferecer para a cidade de Novo Hamburgo. Né? E acho que, dadas as circunstâncias, fizemos isso bem na eleição. A minha volta, portanto, foi permeada por esse senso muito grande de responsabilidade e, como eu disse várias vezes, em várias entrevistas, em vários momentos, ser candidato a prefeito de Novo Hamburgo isso aqui nós não estamos em época de eleição, estamos aqui numa entrevista no meio na entre-safra, né, da vida política, assim. Rodrigo, foi depois da coisa que é ser pai, né, foi a maior honra da minha vida, né, me colocar nessa posição de concorrer à prefeitura da minha cidade. Isso é um negócio, eu acho, lindo e incrível. E apoiado por pessoas que tu admira desde sempre na tua vida, né? Sim. Que puxaram uma bandeira, que te venderam apaixonadamente. Sabe que o momento mais ímpar foi na pré-campanha, quando eu me vi, né, eu estou aqui com um microfone na mão para começar a fazer um discurso lá num CTG com 530 pessoas, e eu olho para o meu lado, está o Olívio Dutra. Tu entende? Uma pessoa que quem é de direita gosta, quem é de esquerda gosta, quem é até de extrema direita gosta. Uma pessoa que, né, pode até não votar no Olívio, né? Mas 99% das pessoas que conhecem respeita e gosta, não tem dúvida da qualidade humana do Olívio Dutra. E daí primeiro tu vê o Olívio falar, né? E pedir apoio para ti, para o FUFA, mas pensa, quem sou eu para o Olívio estar pedindo? E depois tu fazer discurso do lado do Olívio. Então são experiências muito legais, assim, e que eu procurei enxergar do jeito mais saudável possível e honrar na campanha, não sendo boca de sacola, não importasse o que acontecesse. Essa expressão nasceu, eu te ouço falar, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos. Da onde tu cunhou ela? Do Serjão. Serjão. Do Serjão. O Serjão, qualquer um que fizesse uma coisa que desagradasse... O ex-vereador de Novo Hamburgo. Né, o ex-vereador Sérgio Ranisch, né, meu inimigo da tribuna e um grande amigo que eu fiz na Câmara de Vereadores e para depois até, infelizmente, essa partida. Não, impossível. Não, né? Quem conhecia o Serjão não tinha como não gostar do Serjão. Tem usado ele muito nos teus discursos, mas eu quero chegar nas tuas conversas, nas tuas interlocuções pelas tuas redes, enfim. Quero chegar nisso em seguidinha, quero antes te botar numa saia bem justa. Duas pessoas que para ti talvez fossem inexpressivas, do ponto de vista pessoal, duelaram contigo nessa eleição, Raiza, Tânia, pessoas com quem tu não tinha uma relação próxima, íntima, assim. Mas Tarcísio Zimmermann e Gustavo Fink eram pessoas que por muito tempo foram muito importantes para ti, e tu muito importante para elas, na convivência estrita, íntima, política e pessoal, inclusive. Como é que foi estar do lado deles, inclusive em muitos momentos precisando afrontá-los no debate das ideias, hein? Só eu e tu conversando aqui, quanto a isso. Para mim, Rodrigo, muito tranquilamente, eu te digo que, assim,
não foi uma... Eu concorrer a prefeito é resultado da soma da minha história de vida. Não é uma opção que tenha a ver com os meus amigos ou com pessoas que tiveram, né, trajetória comigo. É o resultado da minha história de vida, das escolhas feitas durante os meus 44 anos até o ano passado. Então eu nunca vi isso como algo que se chocasse com a história de vida dos outros, ou do Tarcísio ou do Gustavo Finck, né? Cada um de nós tem um caminho, fez as suas escolhas e nós acabamos ali, candidatos a prefeito, disputando a mesma eleição, etc. e tal. Então eu vejo isso com naturalidade e maturidade. Nós não moramos em Nova York, que tem, sei lá, 5, 6 milhões de pessoas, moramos em Novo Hamburgo. É fácil, né, tu eventualmente ser amigo de alguém que vai concorrer a mesma coisa que tu. E até porque a gente convive na política, acaba sendo... O Gustavo me ajudou na minha campanha de vereador, eu ajudei ele na campanha de vereador dele, né, por pura relação de dois guri que foram amigos lá no Wolfram Metzler em 91, há 34 anos atrás. Depois nos dispersamos, nos reencontramos uns 16 anos atrás e retomamos a nossa amizade. Agora, a disputa política, a disputa não tem nada a ver com isso na minha cabeça, né? É claro que fica um pouquinho mais difícil tu entrar num embate com alguém que tu tem um afeto, que tu gosta, que tu tem história, né? Mas a política não é mole mesmo. E é assim que é, né? Não é para guri nem para criança. A gente vai para o palco da política e precisa enfrentar as coisas que param na frente. Então, para mim, foi muito tranquilo. Como está sendo agora esse momento que terminou a eleição, tu foi para tua casa, está sem mandato, mas não deixou a militância como tu tinha feito lá tantos anos antes? Né? Não. Pelo contrário, a militância está muito ativa na tua vida. É que eu tô, como eu te disse, assim, eu tô no meu melhor momento da história da minha vida, porque eu nunca estive tão bem mentalmente, com tanta clareza sobre o que eu quero, mas especialmente sobre o que eu não quero. Eu acho que é muito isso, né? A maturidade é mais sobre saber o que a gente não quer do que o que a gente quer, talvez. E eu não pretendo abrir mão de fazer política, né? Eu quero continuar fazendo política. Eu vi o filósofo famoso, o gordinho de barba, Cortella? O Cortella, né? Eu li um livro dele, esqueci o nome do livro, eu tenho TDAH, né? Então a dificuldade, né? Mas tu lembra as ideias e as coisas mais importantes, não lembra detalhes. Ele falando assim, que a gente só se realiza quando a gente consegue trazer para o mundo, para fora da gente, essas coisas que a gente deseja e que a gente quer. Quando elas estão aqui dentro, elas são só pensamentos e talvez sejam angústia, né? Então, eu vou lutar na política para realizar as coisas que eu acredito, né? E neste momento eu não consigo enxergar nenhum motivo para não fazer isso, né? E penso em fazer isso a longo prazo. Né? Não fazer isso... Isso quer dizer participar, inclusive, eleitoralmente das próximas eleições, 2028 talvez, 2030, inclusive. 2026? Eu tenho um acordo comigo mesmo, assim, que, a grosso modo falando, eu estou à disposição para concorrer em 26, 28, 30 e 32. Não sei por que eu botei esse prazo de 32, já que eu espero que o mundo não acabe em 32. Mas o que eu quero dizer com isso é que o meu retorno é, no mínimo, para estar à disposição da política por um ciclo, né? E não para uma eleição, para um evento político que é uma eleição. Porque, voltando ao início da nossa conversa, ficou muito mais claro para mim, né, que esse é o caminho que eu devo seguir. Eu acho que esta é a minha missão e, portanto, eu não vejo outra.
possibilidade. Adoraria te pedir opinião sobre Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Não vai dar tempo hoje, evidentemente, mas a gente guarda isso também para a Estação Hamburgo. Tu já te colocou à disposição para estar com a gente mais vezes aqui, eu te provoquei em relação a isso, tu disse assim, me convoca que eu venho junto. Então nós vamos guardar esses debates para discutir a nossa cidade, a nossa região, a nossa vida em outro momento. Foi um orgulho, sempre uma honra estar contigo. Muito obrigado pela presença na nossa conversa de peso. Obrigado, querido. Prazer imenso estar contigo aqui na nossa Vale TV, que se tornou, pelo mérito do teu trabalho, um patrimônio da nossa cidade. Falando, eu acho que é o único lugar onde se fala só das nossas coisas. A nossa gente falando dela mesma, se olhando, né? E esse mérito é todo teu e da equipe da Vale TV aqui. Conta comigo sempre. Muito bem, hoje uma conversa de peso com Fufa Azevedo, no oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locfer Fechaduras e Acessórios. Um convite, continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.